E aí, o senhor, considerando o que eu estou falando, pode falar dos ganhos que a população teve, né? Tirando essa parte desordenada, tirando essas surpresas que hoje a gente pode muito bem se prevenir, né? A gente tem condições de se prevenir se a gente correr. Está em tempo ainda. Quais foram os ganhos que o senhor teve com essa, que a população teve, a infraestrutura? O senhor pode falar sobre isso? Olha, como eu te falei, aqui quando nós chegamos, não tinha nada, né? Faculdade não tinha, entendeu? Existem aí hoje 170 faculdades, você acredita? Hotéis só tinham 8, hoje tem 363 hotéis, para você ver, né? As ruas hoje são todas pavimentadas, tá? Podia ser maior, então, podia ser melhor. Então, eu mesmo participei, né? A gente se reunia aqui, porque todo mundo se conhecia. Cidade pequena, um vendia para o outro, um prestava serviço para o outro, e assim, né? Se encontrava no supermercado, e no domingo, no sábado, se encontrava na praia, de noite ia jantar, se encontrava no restaurante. Então, é assim, era muito bacana, sabe? Muito legal. Então, eu mesmo participei aqui de uma cooperativa, né? Que não, as escolas aqui eram pequenas, precárias. Então, nós montamos aqui uma escola chamada Copemac, que estudava todos os filhos de muitos petroleiros, de empresa, né? Então, e depois eles iam crescendo e se formando ali e tal, ia para a faculdade, ia embora estudar em Niterói, em campus, e assim, depois passaram a não sair mais porque começou a ter essas faculdades todas aqui, né? Criaram essas faculdades todas, e o município começou a ficar muito independente. O senhor falando assim, eu fico pensando assim, porque tem gente que está nos ouvindo ou que vai nos ouvir depois e que pode pensar assim, mas quando que isso vai acontecer em Macapá, no Amapá, no Oiapoque, que não tem nada, lá não tem nada. Mas onde não tinha nada, se transformou em tudo. E é isso que Pois nós é, estamos crendo, né? E o senhor olha só. falou, interessante, sobre uma assessoria boa, né? Precisa Uhum. dessa assessoria, porque o que nós estamos vendo é a população ansiosa para saber o que elas têm que fazer, como é que elas têm que se preparar, tá todo mundo assim feito barata tonta, querendo saber o caminho a percorrer, e essa falta dessa assessoria, muitas vezes não vem de lugar nenhum, e a gente fica tentando assim, pegar no ar as coisas, né, colando, ligando os pontos, tentando. E como eu estou falando com alguém que viveu essa experiência, não é alguém que estudou, mas que viveu, que sentiu, que está dizendo aqui exatamente como era a cidade antes, e como ela se tornou hoje, é alguém que tem propriedade para falar. E tem a experiência como empresário também do ramo. Então, como o senhor falou, eu quero que o senhor conte um pouco para quem está nos ouvindo a sua história com o Amapá, com o nosso estado. Desde quando que o senhor está de olho e se interessa em investir aqui? E desde quando o senhor sabe o potencial dessa região para a exploração do óleo e gás, né? Faça aí esse apanhado aí, inclusive fazendo uma comparação do potencial da exploração lá, as expectativas lá e quais são as expectativas aqui, porque aqui, enfim, né? Eu não vou dar spoiler, então fale aí. Então, eu esqueci de falar, vou voltar um pouco atrás, eu empreguei 3 mil funcionários, tá? Não tenho uma causa trabalhista. Todos que encontram na rua comigo hoje, tá? Me abraça e me chama de Serginho, né? Eu sou conhecido como Serginho aqui, entendeu? Até porque eu não sou alto, vou relembrar aqui, né? Aqui temos mais de 21 mil microempresas. Só MEI tem 14.500. Empresa de grande porte, 3.600. Empresa de pequeno porte, 1.450. Aí você imagina, essas empresas grandes, vou fazer uma matemática rápida aí, elas empregam no mínimo aí, essas empresas grandes que eu estou falando são as multinacionais, as upstream, né, que chegam em primeiro quando a Petrobras chega junto, e tem os contratos grandes, elas empregam no mínimo 200 pessoas. Aí você pega 3.517 empresas, multiplica por 200 pessoas, você imagina como não era Macaé, né? Então, a de pequeno porte também. Eu era pequeno porte, né? Entreguei 3 mil, entendeu? Então, eu me orgulho disso, né? De ter ajudado 3 mil famílias aí, sabe? Mas E vamos é o lá. seu caso, pelo que eu entendo, o seu ramo de óleo e gás é justamente essa preparação, é isso? O senhor faz a preparação das cidades para receber a exploração do petróleo? A Não, preparação do pessoal? deixa, Conte um pouquinho aí dessa experiência. a minha experiência, eu comecei na área de serviços de manutenção e equipamentos de perfuração, né? Equipamento de petróleo. Depois, eu atuei também em área portuária. E de 2016 para cá, eu comecei a fazer consultoria para mim mesmo, entendeu? Consultoria. Por exemplo, eu estou nessa pesquisa da margem equatorial, eu já ouço isso há muitos anos, né? Eu estou nessa pesquisa desde 2016. Estou preparando tudo, né?
E como eu tive no Amapá aí, né, rodei o Pará também, o Maranhão, entendeu? Para encontrar o melhor local para a implantação do meu negócio, tá? Então, o Amapá tem que tomar cuidado também, porque isso não é exclusivo para ele. Se ele não correr na frente, o Pará está logo aí do lado. O Pará tem acesso terrestre com o Brasil, como o Maranhão, entendeu? O Amapá está muito lá atrás e está ficando, estão perdendo tempo. Entendeu? Os governantes têm que correr com isso, tá? Tem que correr mesmo para poder preparar essa mão de obra, preparar as empresas, que as empresas daí não estão preparadas para atender a indústria de óleo e gás. Tudo isso eu vi, entendeu? Então, não é chegar assim e, a empresa do fulano ali vai atender, não vai atender, porque tem compliance, tem procedimentos, tem uma série de requisitos aí exigidos, entendeu? Que não consegue trabalhar nem para a Petrobras, nem para as empresas que trabalham para ela, tá? Isso já foi lá atrás, nos anos 80, que era no vamos que vamos, tinha que fazer acontecer, né? Mas depois veio, né, veio tomando um rumo aí de organização, de exigência, né? Até pelo fato de segurança de acidente no trabalho, entendeu? Aconteceram alguns acidentes, né? Assim, não de vazamento. Isso aí, essa história do vazamento aí, né? Uhum. Isso aí, isso é uma falácia, tá bom? Mas a gente vai chegar lá depois disso aí. Bom, sobre esse paralelo aí que você me perguntou, né? Eu vejo, né, que certas pessoas aí do Amapá já consideram o Amapá como um Eldorado, né? E não é bem assim não, tá? Não podemos esquecer, né, temos o Pará, como eu falei antes, o Pará, o Maranhão, né, que está aí do lado, com aquelas ligações terrestres, e qualquer logística chega no Pará e no Maranhão com facilidade. No Amapá é complicado. O custo aumenta, tem que pegar balsa, entendeu? Tem todo um gerenciamento e todo mundo trabalha hoje, né, com economicidade, né? Vê o seu custo, entendeu? A logística é boa. O Amapá tem pontos aí, bom para calado, entendeu? Mas isso não é tudo, tá? Isso aí tem que ser um trabalho bem feito, tá? Então, ela não, tem que se preocupar também, o Amapá, que a Petrobras já está acampada, tá? Em Maracanaú e Calcaia, no Ceará. E lá já tem um porto. Pronto, entendeu? A Petrobras, ano passado, ela já fez testes, né? E fez simulações com pessoas de lá, entendeu? Preparando, assim, pessoas que se prontificaram a participar desses testes, né? Desses cursos aí, entendeu? Então, não pense no Amapá que, porque está aqui na costa do Amapá vai ser aqui. Não é assim não, tá? Com certeza não é assim não, E é tá? essa a preocupação da sociedade civil, essa é a preocupação do nosso movimento, sabe? É mais uma vez o Amapá ficar para trás por situações que nós já entendemos que são meramente políticas, e eu posso dizer até politiqueiras, porque a política boa, ela serve para ajudar o povo. Agora, aquela que serve para atrapalhar o desenvolvimento não se chama, não é política, é uma politicagem, né? Que é essa que, infelizmente, muitas vezes atrapalha as pessoas de terem acesso à cidadania aqui no nosso estado. Então, eu entendo que já tem mais de 50 anos digamos assim, sabedores que há todo esse potencial. E 2013 para cá, a coisa começou a tomar forma. Eu acredito até que a própria Petrobras, se o senhor souber de alguma coisa, investiu já muito dinheiro no Amapá, com aquilo que já soube até hoje, foi muito dinheiro investido, né? E a minha preocupação é que essas dificuldades ambientais, né, e politiqueiras, né, que às vezes a pessoa vem de dificuldade, né, para comprar facilidade. Para tirar facilidade, né? Exatamente, isso aí a gente sabe que acontece aqui. Eu temo que isso torne essa situação inviável, não pela questão do potencial, mas a Petrobras é uma empresa que visa lucro. Ela não vai perder tempo se ela perceber alguns entraves propositais. E eu quero que o senhor me diga que ações, por exemplo, já deveriam ter sido feitas durante esse tempo todo e não foram, né? Que iniciativas privadas foram impedidas de serem executadas, né, até agora, nesse preparo dessa exploração do petróleo aqui no Amapá. Então, você perguntou sobre quanto a Petrobras já investiu, né? É, em 2023, a Petrobras acreditando que não ia ter esse problema todo que teve, esse atrapalho aí do IBAMA, né? Você vê, um navio sonda desse, ele custa para a Petrobras US$ 600 mil por dia. Ficou 5 meses. Um navio ficou 5 meses esperando, né, aguardando para o início da perfuração. Isso é um detalhe que nós temos, tá? O navio, fora outros paralelos aí entendeu? De alimentação,
tudo. Avião para levar técnicos para lá, para cá, helicóptero. Tem muita coisa envolvida, né? Isso custa caro. Então, isso é criminoso, tá? Até isso que está fazendo isso é criminoso. É assim que a gente se sente, seu Sérgio. Aqui a gente se sente vítimas, né? É um crime o que estão fazendo contra a população do Amapá. E essa live é para despertar o amapaense quanto a isso. Como o doutor Sérgio falou, é a mesma margem, né? Que ela vai correndo Pará, O Maranhão, Ercílio, né? Ceará. Hein? Isso. O Ercílio ou eu? Eu, você Não, falou o eu? senhor também falou que pode ser Pará, pode ser Maranhão. Eu É. acredito que na hora que disserem pode, cada um do seu estado vai puxar para o seu. Será que nós temos pessoas aqui lutando por isso verdadeiramente, que estão preocupadas com essa estrutura prévia que o senhor acabou de falar? Será que a gente está vendo ações? Porque, seu Sérgio, aqui às vezes a pessoa diz com a boca: não, nós queremos, nós queremos. Não adianta só isso. Não Isso aí não, adianta. não Tem que adianta. provar. Por exemplo, o que já poderia estar sendo feito diante dessa situação iminente, está prestes a acontecer? O que já poderia estar sendo feito em relação à infraestrutura? Quais áreas, por exemplo, poderiam já estar sendo feitas preparação técnica, capacitação, né? São coisas que nós, sociedade, nós não sabemos, não temos nem a quem recorrer. Essa é a grande verdade. A gente está, por conta própria, tentando, como essa live é uma das coisas, tentando encontrar alguns caminhos para percorrer, para a gente se preparar enquanto população. Nós temos filhos aqui, netos, eu não tenho netos, mas tem muitas pessoas que estão lutando pelos seus netos. Sabe Isso por vai ser quê? para eles, tá? Isso aí tudo vai ser para eles. Exato, sabe por quê? Muita gente, olha, eu fiz um cálculo, 70 mil pessoas saíram de Macapá para morar no sul do país. Aqui está se tornando uma terra de idosos e crianças, porque os jovens, que são os pais dessas crianças, estão indo embora para trabalhar. Então, essa é uma realidade triste, cruel, e que a gente não pode ficar com esse petróleo todo aí para explorar, para transformar a nossa região na região mais rica do país, simplesmente, sabe, quem vai nos socorrer? A gente vai ter que aprender a se socorrer. A gente vai ter que aprender a correr atrás. E é o que a gente está fazendo com esse movimento. Diga aí o que já poderia ter sido feito, fale das áreas de atuação que a gente precisa colocar o nosso jovem para estudar, para se preparar. Então, essa indústria de óleo e gás, né? Ela é como uma teia de aranha, entendeu? A teia de aranha ela só abre, né? Só cresce, entendeu? Então, essa indústria é muito grande, ela oferece muitas oportunidades, tá? Olha só, o Rio Grande do Norte tem lá a Bacia Potiguar, que faz parte da margem equatorial, e já furou 2 poços lá, que foi o Pitu e Anhangá, né? E foi atendido ali pela base de, como eu te falei, de Maracanaú, né? Olha só, né? Então, o Rio Grande do Norte, ele já tem, eu até te falei no início, eu falei para você no início que eu tive base lá né, no Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte ele tem história de petróleo. Tem pessoas lá que vivem isso, né, até hoje. Mesmo assim, ele está se preparando mais ainda, entendeu? Para atender os outros poços que serão furados e a produção que virá da margem equatorial aí da Bacia Potiguar, entendeu? Então, que sirva de exemplo aí para o Amapá, tá? Não adianta, eu quero, mas não arregaça a mão, as mangas não vai funcionar, né? A competência da Petrobras, né? Ela é grande, muito grande. A Petrobras, ela tem hoje 71 anos, né? Já empregou milhares de pessoas, criando projetos socioambientais, plano de assistência médica dentária para seus funcionários. Aí a Petrobras, com certeza, ela vai abrir concurso para o pessoal aí do Norte. Isso aí tenho certeza disso, né? E ela visa investir em qualificação, mão de obra, sempre ela aprimorando aí, né, a tecnologia. Ela é considerada, a Petrobras, uma empresa de ponta na área de petróleo no mundo inteiro, entendeu? Então, em relação a essas questões de vazamento, isso é um item que o IBAMA, sabe, não tinha que estar se preocupando com isso. A Petrobras investe em tecnologia de ponta, vou repetir, segurança, e sempre preocupada com o meio ambiente, né? A Petrobras perfurou mais de 30 mil poços no Brasil inteiro, incluindo aí 700 poços nos anos 60 para 70, aí na costa do Amapá, Pará e Maranhão, que eram poços de águas rasas, né? Então, 700 poços naquela época, sem muita tecnologia, tá? Então, você vê, né? E não existe nenhum registro de vazamento que eu conheça, né? Pelo menos eu vivo isso há 50 anos, eu nunca vi um registro de vazamento. Isso é só falácia, tá? Inclusive desses ambientalistas de ONGs. Esses ambientalistas, eu queria saber deles, quem foi algum deles que já embarcou numa plataforma de petróleo? Embarcou só para tomar café, almoçar e voltar no mesmo dia? Eu quero ver se quem embarcou, igual eu já embarquei 60 dias direto, sabe? Para poder atender a obra.
Para poder o cara conhecer, para falar que vai ter vazamento, o cara tem que estar junto, tem que estar dentro, né? Nem um desses ambientalistas embarcou em alguma plataforma de petróleo. Acho que nem sonda de terra foram, tá? Para dizer que tem vazamento, entendeu? Uma invenção, sabe? Que vergonhoso. Trouxeram aquele Greenpeace aí para dizer que tinha coral em águas escuras na Foz do Amazonas. Você soube disso? Sim. Graças ao nosso amigo Ercílio aí, que desbaratou isso aí, entendeu? Chamou todo mundo de mentiroso e provou que era mentira. O Greenpeace foi embora, nunca mais voltou, né? Essas Então, pessoas, elas pensam que a gente é idiota, na verdade, né? Elas pensam que vão passar muitos anos. Eu acho que o Brasil, ele está despertando, para mim, essa COP. Eles pensavam uma coisa, mas ela está se tornando outra, porque as pessoas estão começando a estudar sobre, né? Por que isso? Por que alguém lá de fora vai vir aqui no meu país para dizer como é que eu tenho que preservar, sendo que eu sou o país que mais preserva? Nós somos a região que mais preserva.